A cidade acordava com o cheiro de tinta e chuva antiga. As fachadas úmidas refletiam o brilho tímido do amanhecer, e os telhados, como velhas páginas, guardavam a poeira das décadas. Dentro do ateliê número 22, na Rua das Laranjeiras Mortas, o pintor Álvaro Moura preparava suas tintas em silêncio. Seus olhos cansados seguiam o movimento da lâmina que misturava pigmentos, como quem lê o destino nas cores. As mãos, manchadas de sépia e azul cobalto, tremiam de leve, não pela idade, mas pelo peso do ofício. Pintar não era mais criação, era penitência. Cada rosto que nascia sobre a tela trazia consigo um rumor de algo que não devia ser lembrado. E mesmo assim, Álvaro continuava. Talvez por medo. Talvez porque o medo também pinta, quando não há mais nada a perder. Naquela manhã, a luz entrou pela janela com lentidão de funeral. A poeira dançava no ar como pequenos fantasmas indecisos. No canto da sala, sobre um cavalete coberto por pano escuro, descansava um retrato que ele jurara nunca mais tocar. O pano parecia respirar, e a cada brisa o tecido se movia com o ritmo de um coração. Álvaro acendeu uma lamparina. O vidro trincado distorcia o lume, criando sombras que se alongavam pelas paredes. O som do pavio queimando lembrava o estalar de ossos. Ele se aproximou do cavalete e passou a mão sobre o pano. O tecido estava gelado. Há 3 meses, uma mulher misteriosa encomendara um retrato. Não dissera seu nome, apenas o prazo. 3 dias. Pediu que o quadro fosse pintado sem que ela posasse. Como se o senhor já me conhecesse. Deixou um pagamento generoso e desapareceu. Álvaro começou a pintura no mesmo dia. E desde então, algo nele começou a mudar. O pincel, antes obediente, passou a ter vontade própria. As tintas se misturavam sozinhas e os traços surgiam sem que ele pensasse. Em cada pincelada, via reflexos do que não estava ali, rostos que não conhecia, vultos atrás do cavalete, vozes que sussurravam nomes sem dono. Quando terminou, o quadro mostrava o rosto de uma mulher serena, mas com olhos que não pertenciam ao presente. Durante semanas, Álvaro tentou esquecê-la, mas os olhos da pintura pareciam acompanhá-lo mesmo com o pano sobre o quadro. À noite, via a silhueta feminina refletida no vidro da janela, parada, imóvel, observando-o dormir. E quando sonhava, sonhava com ela, ou com o que a tela havia guardado. Naquela manhã, algo o fez erguer o pano. A lamparina oscilou e o retrato reapareceu. As cores estavam mais vivas do que antes. O vermelho dos lábios parecia recente, o brilho do olhar pulsava em luz fria. O pintor recuou, sentindo um arrepio subir-lhe pela espinha. O quadro respirava. O silêncio se tornou espesso. O vento parou do lado de fora, e quando Álvaro olhou mais de perto, percebeu algo impossível. A mulher envelhecera. Rugas delicadas desenhavam-se no canto dos olhos. O rosto, antes jovem, agora trazia a sombra do tempo. A tinta não secava, ela mudava. Ele se afastou e tropeçou no banco. A queda fez a lamparina quase apagar. Ficou no chão, ofegante, observando o quadro de longe. O coração batia em descompasso com o tic-tac do relógio. E por um instante, teve a sensação de que o som vinha da pintura. Levantou-se devagar, como quem se aproxima de um animal ferido. Tocou a borda da moldura. A madeira estava morna. Sentiu uma pulsação leve, irregular, como se houvesse sangue correndo por dentro. Um fio de tinta escorreu da têmpora da mulher retratada. Não era tinta vermelha, era escura, densa, metálica. Álvaro limpou o líquido com o lenço, mas o tecido manchou-se como se absorvesse algo vivo. Jogou o pano no chão e recuou. O quadro, em silêncio, parecia observar. E no reflexo dos olhos pintados, viu seu próprio rosto, envelhecido, cansado, distante. Ele apagou a lamparina e tentou se convencer de que era apenas ilusão de luz. Mas o relógio, agora, marcava meia-noite.
E a chuva, que antes caía lá fora, começara a pingar dentro da casa. Pingos frios, lentos, que batiam no chão em intervalos exatos, como uma contagem regressiva. O som ecoava pelas paredes, e o pintor percebeu que vinha da moldura. Cada gota caía de dentro da tela, atravessando a superfície como se o quadro suasse tempo. Álvaro correu até o canto e cobriu a pintura novamente. Apertou o pano com força, tentando conter o inexplicável. O gotejar cessou, mas o som do relógio não. Sentou-se no chão, exausto. O cheiro de mofo e tinta fresca misturava-se ao da chuva. Sentiu vontade de queimar o quadro, de destruir tudo, mas a cada pensamento, algo dentro dele sussurrava: não termine o que começou. Levantou os olhos e percebeu um detalhe novo. Na parede oposta, o espelho oval refletia o cavalete. O pano que cobria a pintura movia-se lentamente, como se respirasse, e no reflexo, o pano não existia. O quadro estava descoberto. Álvaro virou-se, mas o tecido ainda estava lá. Voltou o olhar para o espelho, e o reflexo sorria. O rosto pintado o fitava de dentro do vidro. A lamparina apagou-se sozinha, e o escuro preencheu o ateliê com uma presença antiga, paciente, que sempre esperou por ele. Falhavam como dobradiças antigas. Quando a chama pegou, a sala parecia menor. O pano sobre o quadro inchava e murchava, num ritmo que não obedecia ao ar. Ele decidiu terminar aquilo. Buscou a lata de solvente, abriu com a espátula e despejou sobre o tecido. O pano encharcou rápido, umedecendo a madeira. O cheiro cortou a garganta. Álvaro acendeu outra chama. O fogo hesitou, curioso, e depois apagou. O pavio desistiu 2 vezes, como se a noite soprasse de volta. Na terceira, a chama pegou firme. O tecido começou a chiar, bordas brilhando, fios se contorcendo. O calor lambeu a moldura. Por um instante, Álvaro acreditou que venceria. Foi quando a pintura respirou. O pano cedeu, afundando para dentro da tela, engolindo a própria brasa. O fogo sumiu sem fumaça, como se tivesse sido bebido. A sala esfriou de repente. O solvente secou sozinho. A lamparina voltou a queimar sem que ele tocasse. Ele recuou um passo e outro, sentindo a parede nas costas. O relógio voltou a bater, mas batia fora do corpo do tempo. Cada tique parecia uma unha raspando madeira. O pintor fechou os olhos e contou até 7. A contagem parou no 6, por conta própria. As vozes começaram no teto, sussurros longos, sem boca. Nomes que ele não sabia, datas que não pertenciam àquela cidade. Viu, por um instante, o corredor do necrotério que frequentara jovem e o jeito como a luz insistia em ser fria. Álvaro rasgou o pano e descobriu a tela. A mulher estava de volta, mais velha, porém nítida. Um fio branco cortava os cabelos. Uma linha nova marcava a testa. O olhar, no entanto, não era de cansaço, era de espera. A espera que decide o resultado. A boca pintada se moveu 1 milímetro. Não foi palavra, foi o gesto anterior ao som. O pintor aproximou a orelha, dominado por um impulso antigo, e escutou um ruído baixo, grão de areia caindo dentro de ampulheta. O quadro tinha sobremarcha. Ele foi até a mesa e pegou o estilete. Passou a lâmina pelo ar, só para sentir o peso. O metal pareceu perder coragem. Tocou a tela de leve. O estilete recuou sozinho, como se tocasse vidro posto para proteger uma memória que não aceita visita. No canto do ateliê, o espelho oval devolveu outra cena. Nele, a mulher não estava. Em seu lugar, via-se a cadeira vazia e o próprio Álvaro sentado onde não estava. O reflexo segurava pincel, não lâmina, e sorria com os lábios que ele não sentia. O pintor cobriu o espelho com um casaco. O tecido não aderiu, caiu como pedra. No reflexo, o casaco ficou suspenso, obediente ao nada. Álvaro entendeu que havia 2 salas e uma vontade apenas, e que a vontade não era a sua. Alguém bateu à porta,
3 batidas, nenhuma pressa. Ele não atendeu. A madeira se abriu sem tranco. Uma mulher entrou com passos de chuva antiga. Não era a do retrato. Trazia um pacote envolto em papel pardo e barbante. Deixou sobre a mesa. Disse apenas: o prazo venceu, e foi embora. Álvaro desfez o nó. Dentro havia um relógio de bolso parado às 12h13 e uma fotografia amarelada. Na foto, a mulher do quadro, décadas antes, sorria para alguém fora de quadro. No verso, uma frase curta: pinte o final sem assinar. Álvaro olhou a tela. Notou no canto inferior sua assinatura surgindo sozinha, traço por traço, como se uma mão treinada repetisse um hábito de décadas. A tinta assinava por ele. Ele tentou cobrir o nome com um retângulo escuro. A tinta recuou, como água diante de óleo quente. Onde a camada tocava, o quadro clareava de volta. O nome persistia, caminhando um pouco para a esquerda, fugindo da correção. O relógio de bolso abriu sozinho. O vidro estava rachado, mas sem cacos. Dentro não havia ponteiro das horas, apenas o de minutos preso na marca. Quando Álvaro o tocou, viu a mulher do retrato piscar no mesmo compasso do metal. O ateliê gemeu. Uma prateleira cedeu 1 centímetro. Os quadros empilhados respiraram juntos, como se pedissem ordem. O pintor sentou. Sabia quando um trabalho decide por si. E aquele trabalho queria prosseguir. Ele aceitou a mesa como altar. Mergulhou o pincel no ocre e, com cuidado de cirurgião, traçou uma sombra perto do olho direito. A pele pintada pareceu aquecer. Um arrepio percorreu-lhe os braços. Veias sobressalentes desenharam um mapa que ele não lembrava de ter. A cada traço novo, ouviu um passo no corredor. Um passo só, repetido, sempre o mesmo, aproximando um futuro que não abria portas. A mulher do quadro inclinou nada a cabeça, como quem agradece a delicadeza. O tempo apertou o cinto em volta da casa. Se sua respiração mudou, sinta. Histórias assim não pedem pressa. Elas medem seu pulso e devolvem espelho. Se decidir seguir, faça silêncio por dentro. É a única maneira de ouvir o que o quadro quer dizer. Álvaro trocou o pincel por uma escova fina e mexeu no fundo, naquela sombra que não obedecia à lâmpada. Ali surgiu um objeto que não estava antes. Um cálice pousado numa mesa estreita. Dentro, algo escuro refletia a janela do ateliê. Ele não pintara aquilo. Ainda assim, o desenho era de sua mão. A mulher ergueu o olhar para o cálice. Uma lágrima ficou presa na fronte pintada, sem cair. O pintor compreendeu que a tela pedia continuidade do mundo, não do gesto. Abriu a janela. O ar frio entrou e carregou metade do cheiro de solvente. A rua não tinha passos. A cidade, em suspensão, parecia ouvir a sala. O relógio de parede cedeu 2 minutos, como se aceitasse uma barganha que não entendia. Álvaro molhou o pincel em água limpa e voltou para o cálice. Colocou brilho no líquido que não molha. No reflexo da tinta, viu seu ateliê menor. E dentro dele, outra tela. A tela, dentro da tinta, exibia o mesmo quadro que ele acabava de tocar. O infinito piscou. O pintor encostou a testa na madeira da moldura e respirou devagar. A sensação era de couro, não de solo. A cada inspiração, uma camada do mundo voltava ao lugar. A cada expiração, um filamento de tempo se desprendia como poeira. A fotografia amarelada sobre a mesa virou por conta própria. Do outro lado, além da frase, havia um carimbo quase sumido. Instituto de Longas Memórias. Endereço inexistente. Ano borrado. Álvaro entendeu que pintava para um arquivo que não ficava aqui. Ele lembrou de quando criança copiava mãos em carvão. O professor dizia: não desenhe dedos, desenhe luz. Naquele instante, não havia dedos nem luz. Apenas a certeza de que o retrato terminaria em sua ausência e que essa ausência já escrevera a legenda. A lâmpada chiou. Um curto lampejo revelou a parede tomada por retratos inacabados. Em todos, a pele parecia fina demais para segurar o que havia por baixo.
Os olhos olhavam por ele, não para ele. O ateliê era a dobra, não o centro. Álvaro voltou ao rosto. Alisou a transição entre a bochecha e a sombra do nariz. A mulher, cansada e ainda assim inteira, recuou 1 ano e meio no olhar. Ele sentiu um alívio pequeno, como febre que cai sem nunca zerar. Talvez fosse isso, deslocar o minuto. O relógio de bolso tremeu. O ponteiro avançou um risco, sem completar distância. No retrato, a mão da mulher encostou na mesa. A unha, recém-pintada, tinha falha mínima no canto. Ele corrigiu o detalhe. O coração dele errou o compasso por 2 batimentos. Dores novas se distribuíram pelo corpo em regiões que não pertenciam à idade. A lombar acusou um peso antigo. O ombro direito ardeu. O olho esquerdo lagrimou sem motivo. O pincel continuou firme, como se outra musculatura o sustentasse. A porta bateu sozinha, varrida por vento nenhum. O casaco no espelho caiu. No reflexo, o casaco permaneceu pendurado, obediente. Álvaro entendeu que as imagens estavam em negociação e que o acordo custava pedaços de ambos os lados. Ele olhou para a assinatura que teimava em nascer. Em volta começaram a surgir números, pequenos, pálidos, quase timbres. A pintura escrevia datas com a caligrafia dele. Não eram datas do mundo, eram as horas que o quadro exigiria, uma a uma. Os sussurros no teto ficaram mais claros. Não diziam palavras, cantavam intervalos. Uma música lenta, sem melodia, feita de esperas. Álvaro abriu a gaveta e tirou o sinete que herdara do pai. Pressionou a cera líquida num canto seco da tela. O selo não aderiu. A cera correu de volta para o bastidor, como se a superfície repelisse o oficial. O pintor compreendeu que nenhum carimbo do mundo sela aquilo que vive de tempo e que a única assinatura que o quadro aceita é a que não vê. Fora do ateliê, a rua inclinou 1 grau. As calhas começaram a carregar folhas que não estavam no calendário. Uma vizinha contou, dias depois, que os gatos dormiram de olhos abertos naquela noite. Álvaro nada viu além do que a pintura queria. Ele se levantou e andou devagar até a pia. Lavou as mãos. A água saiu turva com um leve brilho metálico. Os sulcos dos dedos pareciam mais fundos. A pele raspou a pele ao toque, velha por instantes, jovem no segundo seguinte. O corpo negociava junto. Secou as mãos no pano que cobria o espelho. O tecido absorveu a umidade e ficou pesado como pedra molhada. No reflexo, as mãos estavam limpas demais, lisas, quase infantis. O contraste deu um susto breve no estômago. Ele guiou o medo até a cadeira. Sentou-se diante da tela e fechou os olhos. Deixou apenas o ouvido trabalhar. Ouviu a tinta se mover em silêncio, como se fosse bicho pequeno. Ouviu a fibra do tecido ajustar sua trama, aceitando um futuro que a escova ainda não tocara. Quando abriu os olhos, o retrato tinha um novo detalhe. Um relógio de parede, atrás da mulher, marcando 13 horas. Não havia 13 horas no relógio real. Ele anotou no caderno. Quando a tela cria o impossível, o possível obedece. O chão estalou como gelo fino. Um copo vibrou sem cair. O pincel puxou a própria ponta e pediu outra cor. Álvaro atendeu, sem raciocinar, misturando azul e marrom numa sombra indecisa. Deu uma pincelada curta e ouviu ao longe um trem cruzando a madrugada. Ele percebeu que nada ali era casual. Cada som do mundo correspondia a um gesto. Cada gesto devolvia um som. O quadro e a cidade partilhavam corrente sanguínea. Talvez sempre tivessem partilhado, e ele apenas não estava no volume certo para perceber. O retrato inclinou o rosto meio grau. A luz caiu melhor sobre a maçã da face. O pintor sentiu vontade de chorar, mas chorou para dentro. Teve a certeza simples de que o fim, quando chega pronto, sabe se vestir de beleza. E que beleza, às vezes, é o último perdão. Guardou o estilete, pegou a pena e escreveu no caderno. Terminar é diferente de fechar.
Fechou o caderno sem assinar. O ponteiro do relógio de bolso avançou mais um risco. A sala parou de encolher. O ar ficou menos pesado. O quadro, não. Ele percebeu que se parasse ali, alguém viveria mais. Se seguisse, alguém aprenderia antes. O preço era igual nas duas mãos. Escolheu continuar. Aumentou a abertura de luz no fundo, trouxe um reflexo no cálice, deu claridade aos lábios. Os sussurros calaram por um momento. A casa então respirou como em alívio. Álvaro sentiu na nuca um toque que não chegou a ser dedo. Foi presença. E a presença dizia: mais 2. Ele não perguntou o que eram os 2. A mão já sabia o caminho. O pincel encostou na pálpebra e roubou uma sombra. Encostou na borda da unha e devolveu um brilho. Encostou na quina da mesa e tirou um lasco do verniz. Em 3 movimentos, a mulher ficou 2 anos mais longe do abismo e um passo mais perto de si. O pintor deixou o ar entrar pela boca devagar. A sala estava quente, mas ele tremia leve, como alguém que secou sob chuva. O relógio de parede andou 1 minuto a mais. A rua voltou um ruído. A tinta, satisfeita por um instante, assentou. Álvaro encostou a cabeça no dorso da mão e fechou os olhos de novo. Imaginou que, ao abrir, veria o autorretrato. Não viu. Viu apenas trabalho. E isso, naquela noite, foi o bastante para manter o mundo inteiro no prego onde se pendura um quadro. Se desejar, eu sigo direto com o bloco 3, entrando no ponto de virada. A origem da mulher do retrato, o cliente que volta com um segredo e o primeiro choque entre o que a tela decide e o que Álvaro pode perder. O sino da igreja distante soou uma única vez, como se testasse a própria existência. Álvaro ergueu a cabeça, ainda tonto. A lamparina oscilou e a sombra da moldura se projetou sobre ele, desenhando-lhe os ombros, o rosto e algo que se movia atrás, como se houvesse outra pessoa sentada junto. A porta rangeu novamente, nenhum vento, nenhum passo, apenas o som. No chão, próximo ao cavalete, algo brilhava. Uma moeda, velha, gasta, com o rosto de uma mulher. O mesmo rosto. Álvaro se ajoelhou, o coração em marcha apressada. Quando tocou o metal, sentiu o frio atravessar-lhe o corpo. Um clarão curvou o ar e, por um instante, o ateliê deixou de ser o lugar que ele conhecia. Havia uma rua, chuvosa, feita de calçadas partidas e postes que não acendiam. Uma mulher de vestido claro caminhava devagar, segurando um guarda-chuva de ossos. Ela parou diante dele. "Não me pinte mais velha do que sou", disse, e a voz era a do retrato, mas o som vinha de dentro dele. A moeda pesava em sua mão, pulsando com o mesmo ritmo do coração. Ele piscou. A rua desapareceu. Estava de volta à cadeira, o corpo coberto de suor, a moeda agora colada à pele como tatuagem. Na tela, o olhar da mulher mudara outra vez. Não havia mais medo, havia reconhecimento. E sob o queixo surgira uma linha nova, tênue, que parecia a assinatura, mas não era. Álvaro pegou o pano e tentou cobrir a pintura. O tecido escorregou, caindo aos seus pés. A mulher piscou de novo. A voz veio, desta vez audível. "Você sabe quem eu sou." O pintor recuou até encostar-se à parede. "Não sei." O eco respondeu por ele. "Sabe sim." A lamparina morreu de novo. O escuro respirava em todos os cantos. Um leve som de passos começou a circular o ateliê, invisível, marcando um compasso lento. O relógio de parede acompanhava, mesmo parado. E então a voz falou outra vez. "Pinte o que falta." O corpo dele reagiu antes da mente. As mãos buscaram o pincel e a tinta surgiu sozinha, escorrendo do frasco, criando o mesmo tom da pele dela. O pincel tocou a tela e completou o contorno do ombro. A cada traço sentia-se mais fraco, como se o quadro o sugasse. Quando terminou o último traço, o silêncio ficou sólido. No retrato, a mulher estava completa, mas não era mais pintura. A textura havia desaparecido. Era pele, carne.
e o olhar era o dele. Ele cambaleou. O corpo pesava. Foi até o espelho e a imagem refletida era uma mistura. Metade seu rosto, metade dela. Os olhos não se moviam no mesmo ritmo. A pele se fundia em costuras de luz. Ele entendeu o que o quadro sempre pedira. Não um retrato, mas uma passagem. Se você ainda está ouvindo, respire devagar. Algumas histórias se abrem como janelas e outras como feridas. Se quiser continuar, saiba, daqui em diante não há mais diferença entre quem pinta e quem é pintado. A voz voltou mais baixa, sussurrando por trás do ouvido. A tela não rouba, ela devolve. Álvaro virou-se e viu o retrato mudar de novo. Agora havia duas figuras, a mulher e ele, lado a lado, envelhecendo juntos a cada piscada de luz. O chão começou a vibrar. Quadros caíram das paredes, vidros racharam, o relógio estourou, cuspindo as engrenagens. Álvaro tentou correr, mas os pés colaram no chão. A pintura se moveu. Um vento quente escapou da moldura, soprando o cabelo dele. O som era o mesmo que ele ouvira quando criança, quando o pai morrerá diante da tela que nunca terminou. A lembrança veio inteira. O pai diante do quadro, o fogo, o grito, a pintura que não queimava. E no fundo, o mesmo rosto, o da mulher. Sempre o mesmo. O ateliê se encheu de fumaça, mas nenhuma vela ardia. A tinta derretia nas prateleiras, escorrendo como cera. Álvaro sentiu as pernas cederem. A mulher no quadro estendeu a mão para fora da moldura. Os dedos, longos e pálidos, tocaram-lhe o peito. O frio invadiu-o pela última vez, e então a tela o puxou. O corpo desapareceu dentro da pintura. O cavalete gemeu e partiu ao meio. O silêncio voltou. No quadro, a mulher agora sorria, e o homem ao lado dela segurava um pincel. No canto inferior, uma nova inscrição. Retrato final, Álvaro e Helena. No dia seguinte, a porta do ateliê foi encontrada aberta. Nenhum corpo, nenhum rastro. Apenas o quadro, seco, perfeito, pendurado na parede, com as duas figuras olhando para fora. O tempo dentro da pintura parecia se mover. As rugas mudavam. O cabelo crescia. Os curiosos vieram, e cada um via uma versão diferente. Alguns diziam ver um casal idoso, outros, dois jovens. Alguns viam apenas sombras. Um colecionador comprou o quadro e levou-o para casa. Na noite seguinte, os espelhos de toda a casa escureceram. Dizem que, desde então, o retrato que envelhece os vivos aparece onde alguém se recusa a envelhecer. Surge nas vitrines, nos vidros de carros, nas janelas fechadas. E às vezes, quando olhamos fundo demais para o próprio reflexo, algo ali parece sorrir antes de nós. Alguns quadros guardam cor, outros guardam tempo. E o tempo, quando é olhado por tempo demais, olha de volta. Se esta história te encontrou, mantenha a luz acesa esta noite. Há rostos que ainda esperam para serem pintados.